Coloca uma coisa na cabeça, a fonte primária da roubalheira no país se chama estatal. É ali que está. O dia que você não tiver estatal, você não vai indicar um cara de um partido político para cuidar de estatal. Me diz aqui, meu bom brasileiro, você que está aí. Por que é que um petista quer ser diretor de serviços da Petrobras, na sua opinião? Será que existe um jeito petista de ser diretor de serviços da Petrobras? Por que que um PMDBista quer ser diretor financeiro de uma estatal? Será que existe um jeito PMDBista de ser diretor financeiro? Reinaldo Azevedo diz que partidos políticos indicam pessoas para cargos em empresas estatais, para poderem roubar. Lula ganhou as eleições. E aí assumi em janeiro. No período que ganha as eleições até em janeiro, o governo se reúne para preparar o modelo de governo, aquele negócio todo. E ele foi responsável, era um dos responsáveis que o Lula indicou para trabalhar na área de energia, Rio de Salve. Ele era professor da USP, na área de energia. Só que, por não sei que cargas d'água, teve uma apresentação nesse período, da secretária de energia do governo do Rio Grande do Sul, para o Lula. Então, essa secretária de energia do Rio Grande do Sul, o Lula chamou para fazer uma apresentação para ele. Aí essa secretária chegou lá com laptop e tal, bem avançada em tecnologia, e fez uma apresentação para o Lula. E o Lula gostou muito da apresentação que ela fez. E aí, em vez de assumir o Ministério da Energia, o Wilton Sauer, assumiu o Ministério da Energia a secretária chamada Dilma Rousseff. A Dilma também, aparentemente, para muitas pessoas, a Dilma eu não honesta. acho. Se você quiser saber, eu não acho que a Dilma roube, até por falta de imaginação. Depois de dizer que a pessoa é indicada para roubar, ele diz que a Dilma Rousseff, que foi indicada pelo Lula, não rouba por falta de imaginação. A Dilma Rousseff assumiu o Conselho de Administração da Petrobras em 2003 e foi presidente do Conselho até 2010. Então, assuntos da Petrobras que dependiam do Conselho, se foram feitos de forma certa ou foram feitos de forma errada, ela acompanhou tudo, porque ela era o presidente do Conselho. E se outros problemas ocorreram na Petrobras, ela deveria saber, porque ela era o presidente do Conselho. No meu entendimento, quando Paulo Roberto, nas discussões e nas brigas do partido, ele pedia um sinal do Palácio do Planalto, então, no meu entendimento, eu tinha conhecimento. Mas que, obviamente, no seu entendimento, qualquer passo dado para o seu Paulo Roberto para roubar os cofres públicos, né, da Petrobras, tinha esse conhecimento e essa sinalização por quem comandava o país ou a Petrobras. Digo, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma e alguns ministros do governo, do Palácio do Planalto. É isso? É isso. Só em termos de esclarecimento, para Vossa Excelência, aí, o que o Alberto Rousseff está falando de sinalização foi quando houve uma mudança de comando do PP. Não foi lá anteriormente, em 2004, quando entrei, nada disso. Pelo que o Alberto falou, foi quando houve uma mudança de comando do Partido Progressista. O senhor confirma isso, seu chefe? Confirmo. Tá. Mas o resumo da ópera era conivência, portanto, de quem presidia o Conselho de Administração e dos comandantes do Palácio do Planalto, presidente, ministros, no esquema de corrupção. Não, eu acho até então, que o assim, passado dela, o passado dela de presa política, não sei o quê, e de ser uma mulher forte, eu acho que... Não, de preso político não, porque tem um monte de preso político aí que rouba. Que foi preso então político é por ela rouba. ser mulher, será? Também não, Tem alguma coisa na personalidade dela que parece eu acho que é confiável, porque essa coisa não, de eu não acho que roubar. ela tem. Então, Dilma Rousseff, fala tanto em abrir arquivo de ditadura, eu vou começar abrindo aqui uma parte do teu arquivo. Dilma Rousseff, só em 68, assalto ao Banespa, planejamento do assassinato do capitão americano Chandler, assalto à Casa de Armas de Ana em São Paulo, assalto ao Banco Mercantil em São Paulo. Em 69, assalto ao quarto RI, Quitaúna, Osasco. Assalto à casa do governador Ademar de Barros, junto com o Carlos Mink, seu colega de ministério agora.
assalto ao quartel da Força Pública em Barro Branco. E tem mais coisa, vamos abrir os arquivos, Dilma. Olha, me negaram um vídeo aqui, espero que vocês vejam, quem tem consciência democrática, veja um vídeo do ex-marido da Dilma falando que passou a lua de mel com ela, roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense, roubando bancos e roubando também armas em quartéis. Eu tenho muito orgulho também de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo. Nós identificávamos muito sempre até hoje nos identificamos muito. Muito importante, gratificante. Nós temos vivido muitos anos juntos. A gente fez um bom companheirismo que persiste até hoje. Sempre fui uma pessoa de esquerda. Nós formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense. A gente fazia bastante essas ações, né? Mas era uma coisa assim meio idealista, mas fazia. O Antônio e o Rangel, eles querem saber o que você pensa sobre o Jair Bolsonaro e como você lida com o fato de que entre os seus leitores você tem os mesmos seguidores que idolatram a figura Primeiro do Bolsonaro. que eu tenho alguns que podem gostar do Bolsonaro e as pessoas que gostam do Bolsonaro eu não posso fazer nada, não é? Eu não sigo a regra de que o amigo do meu amigo é meu amigo, que o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Comigo não tem. Quer gostar do Bolsonaro? Goste. Quer gostar do Reinaldo Azevedo? Goste. Mas eu não vou impedir. Agora, eu acho que o Bolsonaro, ele precisa estudar, para começo de conversa. Ele precisa estudar, ele tem uma mentalidade golpista de poder, não é? Agora, recentemente, no caso do impeachment da Dilma, defendeu posições que eu considero golpistas, próximas da intervenção militar. Eu não quero intervenção militar. Intervenção militar é constitucional e pode ser acionado o artigo 142 por um dos três poderes. Eduardo Cunha tem poder constitucional de solicitar as Forças Armadas para garantir a independência do poder legislativo. É no caso apenas e pela manutenção da lei e da ordem. É um caso hipotético. Vamos supor que o Aldo Moro decreta a prisão do Lula hoje. Ok? Então a intervenção constitucional é, no caso, um cordão de isolamento do movimento social para não seja preso Lula, a justiça, para não se desmoralizar e baseado no artigo 142, poderá pedir a intervenção dos militares para que essa prisão do Lula seja efetivamente... Eu apanhei de militar, tá certo? Eu apanhei na rua, em favor da democracia. Não. Eu fui comunista. Eu tenho de confessar. Com a idade dele eu era comunista ainda. Fui comunista dos 14 aos 21. Ainda era. Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista. E você, então, trabalhando na livraria, conhece, na época, que ano era aquilo? 70, 71, por aí. Uhum. Aquela época. Uhum. Você conheceu ali um monte de gente que ia lá comprar livros de russos, os comunistas considerados naquele período, enfim. E gente que tinha ideias de esquerda. Não é essa a história? Exatamente. Um deles, um professor, faz o quê? Conta. Bom, vários deles ali, um era professor que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o salário dele do Estado para mandar para ele onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão. Você lia eu tinha uma inocência muito grande. Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal, mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar contra o governo, nada disso não. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. Né? Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana, ele não estava no Maranhão, ele estava lá. Ele mandava só o dinheiro para o Maranhão. Ele morava lá e lecionava lá. Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão e me deixou essa procuração para receber e mandar o dinheiro para ele. Só que você não sabia que ele estava... Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos tipo detonar quartéis com bomba. E que ele estivesse sendo perseguido pela repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, eles tinham códigos que eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu trabalhava na loja, tinha amigo deles e
e deixava eles dizer certos livros que tinham certa suspeita da Polícia Federal e tal. Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles, política nenhuma. Infelizmente, fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocentes da história e conheci os caras, só isso. E aí, você ficou 2 meses preso, 2 meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado mesmo? Muito. Conte, você consegue falar sobre isso com Sim, naturalidade hoje? Eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou até em suicídio? Não, pensei em virar um andarilho de rua. Pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim. Mas eu saí de lá arrasado. O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas. Inclusive eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz. Isso, eles colocavam o capuz, me torturavam, às vezes batia na mesa inesperadamente. Porque você estava com a cabeça coberta, exatamente, você não sabia. Fazia todo tipo de tortura. Falavam que ia te matar. Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio, que ia botar uma cobra aí comigo. Essas coisas que é para que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia, não tinha interesse em esconder nada, mas eles sempre achavam que você ainda tinha alguma coisa a mais para contar. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história, que eu era inocente, que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar, já tinha aprendido todos os caras que eu conhecia, eu via os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi? Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, eu acho que eu não tinha de estar brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba, se tivesse acontecido. Ou não? Será? Será que não? Será que não? Você passou por lado dos seus torturadores? Não passei por lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo de errado? Você estava mandando dinheiro para o cara? O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você está louco, Amado? Não estou, não. Você está louco? Você saiu de lá perdido, sofrer tortura física? Não, saí nem realmente. Criança, a gente não faz isso. Não faz. Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava acobertando, talvez, pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Eu não tenho nenhum compromisso com a ditadura, eu tenho compromisso com a democracia. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Mas a democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior.